A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje é 10/4/2020. Trago uma palavra para a Igreja de Cristo, para o remanescente do Senhor na terra. Amados irmãos, o Senhor falou comigo neste dia, lá pela volta do meio-dia, algo que eu já tinha esquecido, o que sempre eu tenho pregado, tenho falado para a igreja, onde quer que eu tenha ido, porque o Senhor me ensinou a respeito dessa situação, aonde nós acabamos, pela nossa misericórdia, pecando contra Deus. Nós pecamos contra Deus quando nós temos misericórdia em situações que Deus não quer a misericórdia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 22, nos alerta: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. E há uns 15 anos, irmãos, eu estava em uma situação e cheguei com o Senhor e perguntei: Pai, eu estou vendo esta pessoa sofrer, essa pessoa está pagando por tanta coisa ruim, eu não sei se essa pessoa fez alguma coisa para merecer o que ela está passando, esse sofrimento. Mas eu estou sentindo pena, eu estou sentindo dó. Mas me fale, o Senhor, eu não sou mais perfeita do que o Senhor. E por que a situação desta pessoa não comove o Senhor? E o Senhor me respondeu. E durante esta resposta, Ele me deu um ensinamento muito grande, aonde encontramos base na sua palavra. Ninguém imponha a ninguém, a pessoa alguma, imponha precipitadamente as mãos. Não tome partido, não seja parcial, não tome parte, você não conhece. Deus dizia para mim: se eu sou Deus, o meu coração é de amor. Se a situação que está acontecendo não me comoveu, por que você acha que não me comoveu? E eu fiquei ali perdida, sem saber por quê, porque eu não era melhor do que Deus. A criatura não é melhor do que o Criador. Por que o Criador não teve pena? Porque não comove o coração dele. Amados irmãos, nós precisamos aprender algo muito importante. E o que nós aprendemos é que o Senhor leva para a Babilônia, a Jerusalém, Israel, pelo pecado. Em Jeremias 29, a partir do versículo 14 ou 20, ele diz: eu os perseguirei com a guerra, fome e a peste, farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações, para onde eu os desterrei, porque eles não deram atenção às minhas palavras. Adverte o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, mas vós também não quiseste dar atenção, diz o Senhor. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos, os despariados, aqueles que não têm pátria.
que a mandei de Jerusalém para a Babilônia. Deus envia Israel para a Babilônia, depois de ter tentado a conciliação por várias vezes, milhares de vezes, e uma história de força, de confiança, de salvamento, de livramento, o Senhor fez para Israel, mas Israel sempre rejeitava, e assim o Senhor trouxe ao meu conhecimento esta palavra de hoje. Lembra lá do passado que eu te ensinei: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O Senhor, irmão, falou comigo nesta tarde, neste dia. Eu com meu coração machucado, eu digo ao Senhor, às vezes eu tento fazer o bem e acabo fazendo mal. Às vezes eu quero ajudar as pessoas e as pessoas rejeitam. Às vezes eu não sei mais o que fazer, porque quando eu falo uma coisa, às vezes as pessoas entendem algo diferente. Me diga se estou fazendo alguma coisa errada, me fale. O que está acontecendo no mundo? As pessoas já não têm a sensibilidade de ouvir a sua palavra, mesmo ali escrito, tudo que está escrito, eles não conseguem entender. E eu passei a madrugada angustiada com isso. E quando foi hoje, o Senhor falou comigo. E Ele disse, irmãos, através da palavra que se encontra lá em Samuel 16. Então disse o Senhor: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jerusalém. Belemita, porque dentre os seus filhos, dentre os teus filhos, me tenho provido de um. O Senhor disse que enviaria Samuel a Jessé, belemita, porque dentre ele tinha um que ele tinha escolhido. Amados irmãos, trago essa palavra com esta dor no coração, que há muito tempo eu tinha esquecido desta passagem, aonde o Senhor me ensinou a respeito. Eu quero que você também aprenda nesta tarde. Quantas vezes você tem pregado a palavra? Quantas vezes você tem estado junto das pessoas ali, orientando, ajudando seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, seu colega? Ele conhece você como um servo de Deus. Agora eu quero que você preste atenção em algo. Preste atenção. A palavra, quando diz lá em Timóteo, para que a gente ninguém imponha precipitadamente as mãos, irmãos, sobre o pecado, participe dos pecados alheios. Amados irmãos, tem pessoas que passam por sofrimentos, angústia. Tem pessoas que estão aprisionadas. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem ouvir Deus. As pessoas não conseguem ver e elas clamam e pedem, e o Senhor envia e dá sinal, revelações, apresenta a palavra, entrega os profetas, coloca nas cidades, coloca no caminho, porque aonde quer que você vá, aonde quer que a tua voz, a tua palavra vá, um pensamento seu que Deus te usou, é para libertar aquelas pessoas e ajudar. Mas você vê pessoas passando por situações difíceis e sofre e chora, passa fome. E aí você se pergunta: meu Deus, isso está doendo dentro do meu coração. E então, por que, Senhor? Por que o Senhor não consegue tocar também o seu coração diante disso? Por que este homem ou esta mulher está sofrendo? Amados irmãos, existem momentos na vida do homem
na vida da mulher, que o Senhor lança ele para a Babilônia. Porque o Senhor tem falado, tem dado, irmãos, oportunidade e as pessoas não querem. E mesmo chorando, clamando, desejando ter a presença de Deus, mas o problema é que essas pessoas só querem adorar Deus do jeito delas. Essas pessoas, elas só querem servir ao Senhor da forma como elas achar melhor, ou então não. Aquele que tem rejeitado, o Senhor fala: eu os perseguirei com a guerra e fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações, para onde eu os desterrei, porque eles não deram atenção às minhas palavras. Adverte o Senhor. É o Senhor que traz toda essa situação. É o Senhor que traz, irmãos. Porque, amado irmão, muitas situações difíceis se encontra o homem na Babilônia da prisão. A Babilônia aprisionado em um relacionamento, um casamento sofrido, ou com filhos passando por situações difíceis, um emprego ou um desemprego. Muitas são aflições e as Babilônias que o Senhor tem enviado, seu povo, e ainda nos apresenta. Antes que você venha ter pena de alguém, antes que você venha orar por qualquer pessoa, peça que o Espírito Santo revele por que aquela pessoa está sofrendo, por que aquela pessoa está passando por aquela necessidade. Por que você tem pena? Por que você quer ajudar e Deus não ajuda? Por que Deus não move a sua mão? Por que Deus não faz alguma coisa, Ele podendo fazer? Eu creio que se você tivesse poder em suas mãos, você faria tudo para ajudar aquela pessoa. Foi isso que Samuel fez. Samuel clamou a noite toda, quando o Senhor disse que tinha rejeitado o rei Saul. Irmão, Samuel chorou, clamou, mesmo que o próprio rei Saul não tivesse se importando. O Senhor disse: Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando? Porque eu tentei, Samuel. Eu tentei, Samuel, cuidar de Saul. Eu dei a minha palavra a Saul. Eu abençoei, enchi Saul do meu espírito. Eu coloquei como rei, mas ele me rejeitou. Se ele me rejeitou e está onde está, por que você tem dó? Porque eu sou o pai dele. Eu sou o criador e rejeitei. Amados irmãos, devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado tanto para não pecar contra Deus, para não, irmãos, pecar contra Deus, tomando parte do pecado daquele irmão ou daquela irmã. São muitas pessoas que estão sofrendo por aí afora e desejam grandemente ter Deus. Mas elas, irmãos, elas não ouvem o Senhor. Saul estava naquele momento somente interessado em agradar os homens, em agradar aqueles que batiam palma, dizia que ele era o rei, o grande, que se curvava, mas Saul não estava preparado para se curvar perante Deus. E o Senhor já tinha visto. E mesmo Samuel, por ser um profeta, um homem de Deus, o coração ali com pena de Saul, o Senhor disse assim, para que ele parasse de ter dó daquele que ele já tinha rejeitado. Irmãos, muitas foram as situações que eu já passei, testemunhei, e uma parte tão importante dessa eu tinha esquecido. E o Senhor, diante de
Todo esse contexto histórico que estamos vivendo, o Senhor trouxe à minha memória. Você tem orado pelas pessoas, você tem pregado, e eu tenho ficado feliz com isso. Mas eu tenho te colocado para fazer a minha vontade. Até quando você terá dó daqueles que não conseguem me ouvir? Até quando terás dó daquele que não consegue me obedecer e me rejeita? Quando alguém rejeita a palavra de Deus que está na tua vida, ela te rejeita. Ela rejeita Deus. Ela rejeita a salvação. Ela rejeita. E por mais que você clame, por mais que você ore, por mais que você chore, foi o que Samuel fez, o profeta Samuel fez, chorou a noite toda por Saul. Quando ele chegou aonde Saul estava, para levar uma oportunidade, Saul não deu a mínima, porque o importava era ele, a importância era ele, que ele queria ser vacionado, queria ser adorado. Não importava o que Samuel pensava ou Deus pensava. Por último, amado irmão, o rei Saul ficou abandonado, sem o profeta Samuel do seu lado, sem o próprio Deus e sem o Espírito Santo. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, meu irmão, você clama ao Senhor pedindo ajuda. Você clama a Deus para que Ele tenha misericórdia de você. E Deus envia os Samuéis na tua vida. Deus envia os Samuéis na terra. Deus envia, mas as pessoas, amados irmãos, não dão valor nem para a palavra de Deus. E é por isso que eu quero te chamar a atenção, no meio desse sofrimento todo que o mundo está passando. Tem muitas pessoas que estão sofrendo e vão sofrer, mas não é por falta de amor de Deus, não é por falta. Os que pertencem a Ele, Ele estará sim do lado protegendo. Mas há pessoas, amados irmãos, que têm rejeitado. Os profetas têm rejeitado aquela última chance, a qual nós discutimos na live de ontem. Deus tem enviado libertação. Deus tem enviado pessoas com palavra. E as pessoas preferem escolher só aquilo que lhe agrada ao coração, aos olhos. E é por isso, meu amado, hoje, quando eu estava ainda com meu coração triste, o Senhor usou uma serva dele de longe. E quando ela começou a falar a palavra, eu vi que não era mais ela falando, já era o Senhor. Disse: até quando tu terás dó daqueles que me rejeitam? Até quando terás dó? Porque eu te dei a oportunidade para que tu levasse a palavra até eles, para que você revelasse o meu coração, para que você mostrasse o que eu penso, o que eu sinto. E mesmo eles vendo que sou eu que falo através de você, me rejeita. Até quando terás dó? Porque eu já tenho rejeitado, para que não reine sobre Israel. E Deus nos envia a outros lugares. Deus envia a pregação para aqueles que realmente querem. Amado, se você vê alguém sofrendo e aquela pessoa é fiel, e aquela pessoa é dedicada, e aquela pessoa passa por muita situação difícil, Deus está provando para ser aprovado, está provando para ser aprovado. Mas aquele homem ou aquela mulher que vive no sofrimento eterno e que nada do que ela faça melhora a situação, se você chegar e orar, porque você é homem, você deseja que o seu irmão esteja bem, mas preste atenção, se o Senhor não tem rejeitado, porque você ou eu não sou melhor para tentar ajudar aquela pessoa, mas por que Deus não sentiu o que você está sentindo? Por que Deus não sentiu o que Samuel sentiu ali, chorou a noite toda, foi às lágrimas, lutando para que o rei Saul permanecesse como rei na posição.
Mas o Senhor disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine? E depois o Senhor disse assim: olha, enviar-te-ei a Jessé, Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quando o Senhor, irmãos, é rejeitado, Senhor, irmão, é muito fácil a pessoa aceitar a presença de Deus como um anjo, uma luz tremenda, profunda, grande, acontecer na sua frente. Mas Deus, 99% Ele não envia assim, porque assim é muito fácil. Deus envia os seus profetas. Amados irmãos, são muitos testemunhas que tem contra nós. Cada livro que você lê são uma testemunha. Cada profeta que deixou dito, apóstolo Paulo, todo sofrimento são testemunha, porque está escrito. Não vai adiantar naquele dia dizer: não, Senhor, eu não sabia, mas são as testemunhas, são muito. Jesus falou em Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Meu amado irmão, como vai ser doloroso, triste. Naquele dia o Senhor virá para você e dizer: eu não conheço você. Não conheço. O Senhor mesmo mandando para a Babilônia Israel, para que Israel fosse tratada, para que Israel fosse curada. Em Isaías fala, amado, que o único que nos coloca a divisão, que faz a divisão entre nós e o nosso Deus, é o nosso pecado. E eu peço em nome de Jesus que você vá para o Salmo 51, 10 e 17. E vá lá e diga ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a andar-me alegria, torna a dar-me alegria da tua salvação. Suste-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor não te despreza quando tu reconhece, amados irmãos, os teus erros. Vá até o Senhor enquanto há tempo, porque muitos são, irmãos, as pessoas que cometem pecado e não conseguem mais sentir, ter a sensibilidade, porque o Salmo 51 fala: porque quando ele tira o espírito,
E por isso o salmista diz aqui: não retire de mim o teu Espírito Santo, porque se retirar o Espírito Santo da sua vida, ele tira o teu conselheiro, ele retira de ti aquele que te leva às águas tranquilas, aquele que te dá esperança, aquele que te convence do pecado. Oh, querido, amados irmãos, como é triste para as pessoas naquele dia, indo todo orgulhosamente, achando que estava servindo ao Senhor. E Jesus virá para ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a maldade. Ver que a praticar a maldade, amados irmãos, não precisa você ir literalmente. Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração, ele comete adultério. Aquele que se levanta contra você, amado irmão, quando você leva a palavra de Deus, quando você leva a justiça e tenta, irmão, mudar o teu entendimento até com a própria posição, oh querido, obedeça ao Senhor. Não te coloque, não tome parte. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. E eu lhe peço em nome de Jesus, irmãos, ouça a palavra que diz o Senhor. Escutai para que o Senhor não rejeite a ti como rejeitou o rei Saul. Ele era rei e ainda foi rei por muitos anos, mas assim mesmo o Senhor não voltou a ter o seu espírito sobre o rei Saul. Se ele praticou bem, se ele praticou alguma justiça, no momento que Deus rejeitou, não aceitou mais ele de volta. E tome cuidado para não pecar contra o Senhor, nem para te distanciar do caminho teu coração de Deus, e nem para precipitadamente colocar a mão sobre o pecado do irmão, porque no próprio direito diz, depende da situação, você tem que ouvir as duas partes. Você tem que ouvir um lado e ouvir o outro, porque você pode estar condenando a si mesmo a escolher uma parte. Prestai atenção, não se precipite, buscai ao Senhor, não peque contra Deus, porque se você pecar contra Ele, Ele vai rejeitar você. E se você machucar o coração de Deus, Ele vai, irmão, rejeitar você. Busque estar na presença de Deus, escute a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, não existe outro Deus semelhante a Ti. Eu sei que o Senhor nos leva para a Babilônia. Eu sei que nos leva, Senhor, a sofrer guerras, fome e peste. Tudo, Senhor, para um objetivo. Para que nós possamos ouvir a Tua palavra e conhecer a Sua voz. Ensina o Teu povo, nos ensina a Te adorar, a respeitar a Sua palavra, a glorificar o Seu nome. Não rejeite, Senhor, os Teus filhos. Dê mais uma chance para aquela mulher, para aquele homem que está longe dos Teus caminhos. Aqueles irmãos que mesmo estando na Tua presença, no Teu caminho, não conseguem ouvir a Tua voz. Machuca o seu coração. E o Teu Espírito Santo tem sofrido com essas rejeições. Ó Pai amado, nos perdoe nossos pecados. Nos ajude, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a reconhecer aquele que o Senhor tem rejeitado. Nos ensina, Senhor, a não impor as mãos precipitadamente sobre o pecado das pessoas. Nos ensina. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria e conhecimento para fazer segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amados. Que Deus abençoe e que esta mensagem, esta palavra, seja mais uma palavra de edificação para a tua vida e para que você possa compreender, amados irmãos, o que está acontecendo no mundo.
Buscai ao Senhor enquanto está perto e não te precipite, porque muitos são aqueles que o Senhor tem rejeitado, mas mesmo o Senhor dando mais uma chance, aquelas pessoas vão desejar a continuar no pecado porque elas se acham melhores. Elas, irmãos, não conseguem ouvir porque o pecado tomou conta do seu coração e o Espírito Santo já não dá sensibilidade para que elas possam sentir que estão erradas ou pecando. Eu lhe peço em nome de Jesus, ore por você, ore por sua família, ore pelos profetas, buscai ao Senhor, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele não retire de você o Espírito dele, aquele Espírito que te aconselha. Em nome de Jesus, compartilhe, irmão, esta palavra. Eu peço em nome do Senhor Jesus que você compartilhe, vai curtindo o canal para que este canal cresça e muitas pessoas, vidas sejam alcançadas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amados. Fica na paz do Senhor.